Produção, Governo Federal. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 4210 3061. 11 4210 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Se você está acompanhando a programação agora, não é por acaso. Você não pode perder essa promoção especial do Magnésio Quelato. Ligue agora e peça Magnésio Quelato 0800 591 1137. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM. Mais unidade cristã. E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia? Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, Debates. Com muita alegria no coração e na alma, direto dos estúdios da Rádio Musical FM 105,7, uma das maiores emissoras evangélicas do país, direto da Avenida Paulista, nós começamos este magnífico debate deste dia que Deus nos fez. Será um tempo muito especial. Eu quero já deixar para você a enquete para você participar lá no nosso Instagram, com a seguinte questão: a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Você já pode participar direto lá pelo Instagram. E eu quero já, nesse momento, apresentar os nossos debatedores. Nós temos a honra de receber aqui, com muito carinho, pela primeira vez, nosso querido irmão Francisco Rodrigues, ele que frequenta a Congregação das Testemunhas de Jeová na cidade de Mauá, no grande ABC de São Paulo, não é? É testemunha de Jeová há
34 anos, já foi servo ministerial por 10 anos, isso equivale ao diácono na Igreja Evangélica Protestante, e é um estudante da Bíblia Sagrada há mais de 30 anos. Querido Francisco Rodrigues, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Musical FM. Muito obrigado, em nome da diretoria da Rádio Musical FM, de o senhor aceitar esse debate para estar conosco aqui. Então, agradecer a vocês, né? Quer dizer também que eu sou assíduo da rádio. Quando eu tenho tempo, sempre eu vejo o pastor amigo aqui, né? Os debates dele, gosto muito, né? Do modo respeitoso como ele trata o pessoal, né? Sim. É assim que deve ser, né? Quer dizer que da minha parte aqui, nós debatemos, vai ser no campo das ideias, né? Exato. Não nada de agressões pessoais, não existe da minha parte, né? Muito bom. Não gosto que algumas pessoas fazem isso, isso é ridículo, né? Então, é no campo das ideias só. Conversar e esclarecer alguns pontos que as pessoas talvez não entendam sobre a testemunha de Jeová, né? E quer dizer que é uma honra debater com o pastor, entendeu? Da minha parte, entendeu? É isso aí, mentes brilhantes debatem ideias, mentes medíocres debatem pessoas, não é? Isso Ele mesmo. está acompanhado do filhão, o Natan Rodrigues. Vem cá, Natan, pra gente te apresentar aqui, vem acompanhar o papai, esse jovem bonito. Seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Também quero apresentar agora com muita alegria o nosso querido pastor César Cavalcante, pastor da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, é reitor da Faculdade Teológica Bethesda, que tem mais de 100 mil alunos formados por esse grande Brasil, e é âncora, né, deste programa, aquele que media este programa, conversa entre amigos, e como ele bem disse, do velho e bom crescendo na fé, é professor de hebraico e dos cursos internacionais da Faculdade Teológica Bethesda. Pastor César, querido, Deus te abençoe e seja bem-vindo. Obrigado, pastor Marcelo, um prazer muito grande conhecer hoje o Francisco, Deus abençoe. E assim como ele disse aí, como sempre, eu também quero que, da minha parte aqui, né, já dizer que o senhor pode esperar um debate muito amigável. Nossas ideias não vão, pelo menos inicialmente, a gente não vai estar do mesmo lado do tabuleiro, mas eu espero que seja também dentro da paz, da harmonia, como convém aos santos. Para mim é uma honra muito grande poder. Eu nunca vi uma Testemunha de Jeová participar de um programa de rádio. Já conversei muitas vezes com Testemunha de Jeová, anciãos, servos ministeriais, enfim, pioneiros, mas não num programa aberto assim de rádio, ainda mais do tamanho e da relevância que tem esse programa. Então, para mim é uma honra muito grande, em primeiro lugar, falar sobre Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, e também conversar com uma pessoa que é Testemunha de Jeová a respeito desse tema importante. Glória a Deus, o debate será um debate de alto nível. Eu quero também apresentar o Jean Paulo. Vem cá, Jean, ele que é de Guarulhos, não é? Da Assembleia de Deus do Belém. Está bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Você congrega onde? No setor 19? Setor 19. Qual é a sua congregação lá? Lá do Jardim Vila Flórida. Jardim Vila Flórida. Então, que Deus te abençoe, Amém. viu? Que você cresça muito hoje na graça e no conhecimento de Deus, tá Amém. bom? Obrigado. Então vamos lá, gente, estamos ao vivo, hein? Ao vivo pelo YouTube do pastor César Cavalcante, ao vivo também pelo YouTube da Rádio Musical FM. E eu quero aqui, como o pastor César é um pouco mais experiente, pastor César, conceder ao senhor aqui 4 minutos para suas considerações. Isso é uma experiência. Mais velho, eu acho que ele é mais velho que eu. Experiência no sentido aqui dos debates da musical. E para ele ficar mais à vontade, nosso querido irmão Francisco ficar mais à vontade, eu concedo a palavra ao senhor, pastor César. O senhor tem aí 4 minutos para tecer as suas considerações iniciais. Tá bom. Em primeiro lugar, como eu disse, é um prazer muito grande falar sobre um tema tão especial nas Escrituras Sagradas, a deidade de Jesus Cristo. É muito bom termos essa oportunidade, Francisco, de esclarecer que a Bíblia ensina sobre a deidade de Jesus e apresenta Jesus Cristo como Criador do universo, juntamente com o Pai. Acho que é bem fácil, acho que nisso você também vai concordar que ele é o Criador do universo. E esse esclarecimento é importante porque muita gente, até do nosso lado aqui, quando eu separei a gente de lados diferentes do tabuleiro, até do lado de cá que eu represento hoje aqui,
Muita gente não entende exatamente o que a igreja cristã, nesses 2000 anos, ensina. Então, quando a gente fala sobre a deidade de Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus, com as testemunhas de Jeová, geralmente, Francisco, a maioria das testemunhas de Jeová gasta muito tempo e muito esforço para demonstrar duas coisas. Eu acho que você é muito capacitado e preparado para isso. Mas as testemunhas de Jeová vão investir em duas áreas quando o assunto é esse. Primeiro, dizer que existe um só Deus. Em segundo, dizer que Jesus não é o Pai, então logo só tem um Deus. Jesus não é o Pai, então ele não é Deus. Mas a boa notícia, para nortearmos esse debate, é que é exatamente nisso que a igreja cristã acredita. A igreja cristã sempre acreditou, defendeu, nós cristãos também não acreditamos que Jesus seja seu próprio Pai. Então ele não é o Pai, mas uma pessoa à parte do Pai. E nós acreditamos que existe mesmo um único Deus verdadeiro. E que esse único Deus verdadeiro é Jeová. Eu creio, eu não costumo citar o tetragrama, eu sempre falo, Raulamo, eu vou falar o Eterno, vou falar o nome, vou falar alguma coisa, mas eu vou aqui abrir, nesse debate em especial, vou falar aqui abertamente o nome do Pai. Então existe um único Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro único é Jeová, é fato, mas esse único Deus verdadeiro é apresentado na Bíblia em 3 pessoas. E talvez isso fique mais claro à luz de 2 capítulos do Gênesis. Gênesis 18 e Gênesis 19. Porque lá em Gênesis 18 e 19, Abraão recebe a visita de 3 entes, de 3 seres, de 3 apresentam-se como homens, mas depois na tradução Novo Mundo também chama Jeová ali. Né? Então, ali tem a visita desses 3 homens e cada um deles é chamado de Jeová. Cada um dos 3 ali ele recebe o nome de Jeová. Isso levando em conta a TNM. Assim, nessa primeira fala, eu apenas pediria que você... Não é pedir, mas eu acho que não precisamos perder tempo nesse debate com argumentos de que existe um único Deus. Eu creio assim também. Jesus não é a mesma pessoa do Jeová, do Pai, de Jeová Deus, o Pai. Bom, eu creio que Jesus é Jeová, mas não é a mesma pessoa do Pai. Jeová, eu creio, a igreja cristã crê que existe um único Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro é apresentado nas Escrituras em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é assim que a igreja cristã ensina. Tá? Então, Jesus é Jeová? Sim. Mas ele não é a mesma pessoa do Pai. Então, Jeová é apresentado nas Escrituras em 3 pessoas distintas. É assim que a igreja crê há 2000 anos. Muito bem, as considerações iniciais do pastor César Cavalcante. Agora quero ouvir, querido irmão Francisco Rodrigues, o senhor tem também 4 minutos para expor a sua opinião. Então vamos lá. Não, eu entendi que o pastor colocou muito bem colocado, né? Eu entendi que quando ele diz que Jesus não é Jeová, ele é Jeová, mas apenas nos atributos, né? Seria isso que eu entendi depois disso, porque se ele for o próprio Jeová, seria o unicismo, né? O pastor também não acredita nisso, já vi debate dele nesse sentido. Tá, então o que eu vou procurar mostrar aqui? Que nós acreditamos que Jesus é divino, sim. É o Filho de Deus, ele é divino, não tem como não ser. Concordamos com isso. O que nós discordamos da doutrina da Trindade é que Jesus, os atributos dele não são o mesmo que o Pai, certo? Vou procurar demonstrar isso aqui. Embora eu não seja hebraísta, não seja doutor em nada, autodidata, tem dicionários que provam isso. Eu vou usar esses argumentos, né, para provar que Jesus ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus, entendeu? Uhum. Esse é o ponto de vista do Jeová. Eu até discordo de alguns irmãos quando dizem, não, Jesus não é Deus. Não, ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus. Então ele é um Deus menor? Não, que ele não tem os mesmos atributos, né? Quando a TNM coloca lá Deus menor, é apenas para mostrar que ele não é igual ao Pai. É mal entendido isso aí. Eu não critico as pessoas quanto a isso, certo? Uhum. Certo? Então é apenas para dizer que ele não é igual ao Pai. É isso que a TNM quer transmitir naquela ideia de colocar ele como sendo um Deus. E é isso que eu vou procurar provar, entendeu? Mediante as Escrituras, o texto da Bíblia, né? E o pastor pode analisar e discordar, assim como ele vai mostrar texto para mim também, que eu vou discordar o porquê de não. E assim que vai ser o debate, né?
Era isso as considerações que eu tenho, né? Que Jesus não é Deus, mas não no mesmo sentido que o Pai é. Que os atributos dele são menores, né? É isso que eu vou provar. E que ele é um ser que veio a existir, né? Diferente do Pai que sempre existiu, entendeu? Então Jesus é um Deus menor e ele não é eterno, é isso que... Não, ele passou a ser eterno, é diferente. Passou. Ele adquiriu a eternidade. Em algum momento no tempo, que nossa mente finita não vai alcançar isso, né? Jeová sempre existiu. Isso já, a mente da gente não vai conseguir entender isso nunca, como é que ocorre, né? Mas que Jesus passou a existir em algum momento do tempo. Vai ser o meu primeiro argumento, e depois eu vou fazer a pergunta pro querido aí. O senhor ainda tem 2 minutos, o senhor fica à vontade. Suficiente. É suficiente? Né? Eu já queria entrar no debate mesmo. Debate Olha, mesmo. Então começou Então os motores a esquentar. Então vamos lá. lá. O tempo tá com o senhor ainda. Tá bom, então eu sou grato. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo, ó. Acho que o pessoal conhece, como você é estudioso da Bíblia, deve conhecer. Né? Quem não conhece isso, o Novo Testamento Analítico Interlinear, do Paulo Sérgio Oliveira. Então, eu fui na famosa Xerox, né? Todo mundo conhece, né? Então, é uma Xerox, reprodução ou uma cópia, né? Então, a minha linha de raciocínio é a seguinte: para que vinha existir essa cópia, teve que ter a original, ou a matriz, sem dúvida. Então, essa cópia, ela só fez existir porque, de certa forma, ela foi produzida pela matriz. Aqui tem a questão também do tempo, o tempo, né? A cópia não pode existir junto com a matriz. Isso é algo impossível disso vir a acontecer, na lógica das coisas, né? Você entendeu? Sim. Aí, baseado nisso, logicamente que eu vou citar o texto para fazer a pergunta pro pastor, né? Que acho que ele concorda que uma cópia depende da matriz para vir a existir e que ela não tem o mesmo tempo de vida da cópia. Se o assunto for Xerox, eu concordo. Se o assunto for uma fotocópia de um documento que o senhor está segurando, eu concordo. Sim. Então é isso mesmo, né? Então, aí o texto que eu vou citar para fazer a pergunta, pode fazer. Fica à vontade, fica à vontade. É um debate da palavra aqui mesmo. Exatamente. Vamos lá. Eu gosto de citar aqui Hebreus, o que as pessoas ouvintes querem ver, né? Hebreus, na João Ferreira de Almeida, né? Hebreus 1, ficou um pouquinho fora, né? Hebreus 1, capítulo 3 diz o seguinte: ele é o resplendor da sua glória, né? A representação exata do seu ser. Nessa parte aqui, a representação exata do seu ser, essa palavra no original significa cópia, se aplica a Jesus Cristo. Como que eu posso provar isso, embora eu não saiba grego? De maneira nenhuma, né? Não, fique à vontade. Certo? Então, eu trouxe aqui comigo, depois pessoas que quiserem ver, né? Sim. Eu trouxe aqui o domínio semânticos, né? É bem conhecido também, que você deve conhecer. Ele diz o seguinte, ó. Caractere, uma reprodução exata, se aplica a Jesus Cristo. Um dicionário, né? Eu tenho aqui comigo o dicionário do Strong, na referência 5481, cópia, né? Eu tenho aqui o do Thayer, né? Que ele diz o seguinte, embora esteja em inglês, eu dei uma traduzidinha aqui, né? Precisa reprodução em cada aspecto, né? Então, nós não encontramos na Bíblia esse caractere se aplicando ao Pai, só a Jesus Cristo. Então, o tempo foi... Isso, faz a pergunta então agora. a pergunta que o seria... tempo dele deu certo já? Sim, vamos lá. Então faz a pergunta Então pra a pergunta é a gente, seguinte, você poderia me mostrar que uma cópia existe ao mesmo tempo da original? Claro, com alegria. Então vamos lá. Primeiro, ele mesmo disse agora há pouquinho, que ele crê que Jesus é um Deus menor, mas não exatamente sim, que não dá para explicar como funciona isso na eternidade, como funciona essa questão e tal, que as próprias testemunhas de Jeová, às vezes, nesse texto aí, acaba não falando da forma correta e tal. Ok. O mesmo se aplica a isso. Quando a gente está falando de Deus, da economia da Trindade ou da divindade, como queira, a gente está falando de algo que não é material. Então não dá para você pegar a ideia da máquina de Xerox e trazer esse exemplo e dizer assim, para existir esse documento que eu tirei uma fotocópia agora, precisa ter o original, e o original tem que ser mais antigo do que esse. A palavra caractere, que aparece lá no texto, ela, salvo engano, eu acho que é um caso de rapax na Bíblia, mas não é um problema. Por quê? Porque o texto em português vai dizer o seguinte: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E essa palavra, né, ali é a palavra caractere. E o que é essa expressão exata? A imagem exata. Se eu estou chamando de cópia, né, não é exatamente a palavra cópia, mas a imagem exata do seu ser.
Eu vou pegar um outro exemplo. O senhor pegou da Xerox e disse, não é assim? Para ter a cópia não tem que ter a original? Eu digo, se o senhor está falando de fotocópias, é isso aí. Mas eu posso pegar outro exemplo, que também é do nosso dia a dia. Você pode pegar o espelho. Então tem um espelho aqui. Agora, se eu colocar um espelho aqui do seu lado sem estar na sua frente, imagina que aqui eu tenho um espelho na sua frente. Quando eu coloco o espelho aqui, os dois estão juntos naquele mesmo momento. Entende? Então não acho que essa palavra, uma exegese na palavra harakter ali do texto grego, seja uma saída para essa questão. Existe um fato. E o fato é que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus o tempo todo. E como o senhor mesmo já admitiu que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, porque aí eu não sei se eu preciso citar João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o senhor disse até que na TNM ou nos estudos de vocês aparece como Deus menor. Essa não é a palavra utilizada. Que Deus é esse que aparece lá? Porque lá a palavra Deus, do grego theos, é apresentada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é chamado de Deus. Se Jesus Cristo é chamado de Deus, Francisco, maior, menor, como funciona essa economia para vocês? Como você lida com o fato de você não crer que Jesus é Deus? Mas no livro que você carrega e diz ser sagrado, esse mesmo livro chama Jesus de Deus. Algumas vezes chama Jesus de Deus. A palavra theos, do texto original grego, aparece para Jesus Cristo, indiscutível. A menos que... Pode ser também que você fala, não é para Jesus. E aí a discussão muda. Mas se o senhor concorda que João 1:1 diz que Jesus Cristo é Deus, que natureza é essa? Que se ele é Deus... se ele é Deus... não, mas ele é um Deus não igual ao Pai. Ele é menor, eu não sei que tipo de qualificação o senhor vai usar, não posso colocar palavras na sua boca, obviamente. Uhum. A pergunta que eu faço é, esse Deus, ele é falso? Ou esse Deus é verdadeiro? Porque se ele for verdadeiro, ele é o verdadeiro Deus. Respondendo? Uma interessante pergunta. E aí, esse Deus menor que vocês apresentam, falamos isso com muito respeito na tradução do Novo Mundo, ele é um Deus falso ou ele é um Deus verdadeiro? Não, falso, não, sem dúvida que não é. Então ele é verdadeiro? Não, ele não é igual ao Pai, é diferente. Esse é o detalhe. Por exemplo, né? Vou citar uma passagem aqui, como exemplo de resposta, né? Quando Deus falou, perguntar quem é bom, Jesus respondeu, bom, só o Pai. Significa isso que Jesus não é bom? De maneira nenhuma. Entendeu? Então ele não é Deus falso. Ele não é igual ao Pai, isso que eu estou querendo mostrar, em todos os atributos. É tanto que eu usei a questão do caractere, eu acho que o pastor não respondeu, ele usou a questão do espelho para quando é refletido na imagem. Ora, mas se o ser não for lá, a imagem não vai aparecer. Você entendeu? Então ficou na mesma. Se eu não ponho o espelho na minha frente e eu não me reflito no espelho, aquela imagem não vai existir. A imagem vai depender do ser para que ele... Você entendeu? Então Jesus, Deus... né, apareceu, como assim dizer, a ilustração que você usou, né? Ele se propôs na frente do espelho, assim, hipoteticamente falando, e a imagem dele apareceu lá. Essa imagem seria Cristo, mas precisou, entendeu? Que alguém que fosse refletido. Então o caractere funciona nesse sentido, uma cópia. A cópia não pode ter o mesmo tempo da original. Entendi. Você entendeu? Por isso nós acreditamos que nesse sentido, e ela passou a existir em algum momento no tempo, depois. Você entendeu? Não tinha como haver ambas juntas, né? Isso é uma lógica da coisa. Então, por isso que ele passou a ser eterno. Não é eterno igual ao Pai. Você entendeu, pastor? Mas como a Testemunha de Jeová entende com muito respeito isso, querido irmão Francisco, que ele passou a ser eterno? Como assim? Se a eternidade está fora do tempo. A eternidade... Nós temos dois tempos na Bíblia. O Cronos, que é de cronômetro, de segundos, milésimos de segundo, e o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Em que momento Jesus passou a eterno? Quer dizer que ele é criatura, então? Sim. Posso responder? Pode. Então vamos lá. Por que entendemos que ele é criatura, veio existir? A questão da cópia. Estou batendo nessa tecla. Tá. Ele trouxe a ele a existência. Por quê? Porque era a imagem dele. Ele fez em Jesus Cristo... copiou-se em si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Tá. Aí tem a questão temporal. A cópia e a original não tem como existir juntas. É um fato. Quer dizer, os dicionários estão dizendo aqui, não sou eu que inventei isso. Entendeu? Aí vamos para um texto aqui, para esclarecer para os ouvintes, né? Por exemplo, ótimo. Isaías 9:6, né? 9:6. Lá está dizendo, fala que ele será Deus. Será, ao verbo no futuro. Pode ver, na minha está no futuro. Se ele será Deus...
e o Pai sempre foi, como no Salmo 92, que é muito conhecido do amigo, Deus sempre, de eternidade, Jeová é. E Jesus será. Quem que é o maior? Aquele que se tornou ou aquele que sempre foi? Bom, o senhor leu Isaías 9,6 direitinho, Francisco? Porque lá não está escrito que ele será Deus. Aqui, lá está escrito assim, ó. Vamos ver? Vamos, pode ler. Posso ler? Claro, por favor. Estamos ao vivo, Rádio Musical FM, ao vivo pelo YouTube, Pastor César Cavalcante, ao vivo também pela Rádio Musical FM. Você pode participar da enquete, né? A enquete está lá no Instagram. A Bíblia apresenta Jesus como Deus. E o nosso querido irmão Francisco vai ler o texto de Isaías 9,6 agora. Vamos lá, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então vamos lá. Sua fala agora é dizendo assim, ó. Lá está dizendo que ele será Deus. Eu disse, eu leio o texto? Porque o texto não diz isso. Você disse, quer que eu leia? Eu digo, quero. O senhor leu. O texto, aparece a palavra será Deus? Não. Não aparece. O texto diz assim, ó. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poderio está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Lá está dizendo que ele vai se transformar em Deus? Não, não diz isso. Então é um problema, mas na verdade aí, vou colocar aqui em Isaías 9,6, seu nome será, ou ele será chamado, depende da versão, ele será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte é um Deus pequeno? Quem é esse menino que é chamado de Deus forte, Francisco? Porque como a Bíblia apresenta um menino como Deus forte. Então, primeiro, refutando aí essa primeira fala sua, porque quando a gente cita um texto truncado, talvez é por falta de conhecimento. Eu vou apostar que seja isso. Porque se não for falta de conhecimento, falta outras coisas que não vou aqui trazer ao debate para que ele continue respeitoso. Mas quando o senhor cita o texto truncado, dando a entender uma coisa que o texto não dá a entender, porque lá em Isaías 9,6 diz que ele será Deus. Não diz. Não diz, cara. O texto diz assim, ó. Ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso. As pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Agora mesmo, o senhor disse assim, não, porque ele passou a ser eterno. Na sua primeira fala. Ele não era eterno. Ele passou a ser eterno. Mas no texto que o senhor citou de forma truncada por alguma razão, lá não diz que ele passou a ser eterno. Diz que ele é o pai, esse menino que nasceu, ele é o pai da própria eternidade. Então eu queria que o senhor, por ter citado o texto de forma errada ou truncada, ou pudesse se responder aí por que o senhor citou o texto dessa forma e não da forma como ele está na Bíblia. Uma interessante pergunta, querido irmão Francisco Rodrigues. Quem é esse menino que é chamado Deus Forte? Então, vamos lá. Tem aqui comigo Norman Griles, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... bíblicas, né? Ele diz o seguinte... Chega mais pertinho aqui. Pode chegar? Desculpa. Não, fica à vontade. Só para as pessoas ouvirem essa voz bonita sua aí. Obrigado. Todo o Brasil e o mundo. Então, vamos lá. Primeiramente, o será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então, não tem como tirar desse contexto imediato aí. Okay. Então, eu não concordo com o pastor. Então, repete esse argumento, como é? Não. Será forte, não é isso? Será Deus forte, será conselheiro, maravilhoso, o menino nasceu. O será está apontando para todos esses argumentos que você falou aí. Então não tem como tirar o será daqui. Então é pro Deus também. Mas vamos ver o que o Norman Griles diz sobre a respeito aí. O grande trinitário Norman Griles. É o seguinte, ó. Conforme enfoque, vimos que Jesus é aquele que nos dá vida eterna por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele trouxe à luz vida e imortalidade verdadeiro, que ele é o Pai da eternidade para seu povo. É nesse sentido que ele é o Pai da eternidade. Mas onde você está lendo isso aí na Bíblia? Não. E a palavra no original também não significa isso. É que eu não trouxe o léxico do Luiz Saião. Né? Lá não diz Pai eterno. É no sentido que ele é Pai eterno, porque aquelas pessoas que
tiverem a sua salvação mediante Jesus Cristo. Nesse sentido, ele vai ser o Pai Eterno para essas pessoas. O Pai Eterno nesse sentido. Não que ele é o Pai da eternidade ou que em algum momento ele deu origem à eternidade, porque a eternidade ninguém dá origem, ela sempre existiu, entendeu? É nesse sentido que ele é o Pai Eterno. A palavra hebraica aí é Av Ad, né? Av é pai e Ad é para sempre, não é? E a questão, irmão Francisco, depois eu passo ao pastor César, que daqui a pouco a gente já tem que ir para um break, senão a produtora vai mandar embora aqui da musical e nunca mais eu volto aqui. É a questão do Deus forte. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Testemunha de Jeová? É Jesus? Ele está falando comigo, desculpa. É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas então ele é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. Tá, então vamos lá. Então nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Ok, então Jesus é Deus, certo? Não no sentido que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Então o senhor crê que Jesus é Deus, ok? Certo. Ok. Agora, se ele é Deus como o Pai, aí vamos entrar então nessa discussão. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai, já que ele é Deus já? Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Porque ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor, vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido, ele é Deus. Como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo. Você entendeu? É diferente as duas coisas. Que na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus e o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então vou citar para responder o amigo, vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele diz assim, ó. De novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1. Nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses. Entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Sim. Pessoal, então, mas a continuação do texto diz assim, ó, por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto, e não o que a gente acha na que íntegra. O texto diz, ó. É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Okay. Eu abri em Romanos, desculpa. Romanos, Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo 6. Aqui, ó, 4. No tocante ao convite sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então é isso que Paulo está dizendo, há um só Deus, Francisco. Muito você bem. tem que decidir. Se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses. Deixa eu interromper os senhores, que nós vamos ter agora um comercial da Faculdade Teológica Betesdas. Antes disso, deixa eu fazer aqui rapidamente a menção do nosso Instagram, Marcelo Hebraísta. Nos sigam lá, pessoal. Muito conteúdo de qualidade. Obrigado por esse abençoado que está pilotando aqui a nave da Rádio Musical. Nos sigam lá, Marcelo Hebraísta. Muito conteúdo de qualidade para você. E vamos agora ouvir o recado da Faculdade Teológica Betesda
preparou para você. Não fique aí não, porque o debate está quente e muito produtivo. E quem ganha é você. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Quero falar com você sobre os cursos de teologia da FTB. São mais de 100 mil alunos e são mais de 100 mil motivos para você ser um dos alunos dessa nova turma que está sendo aberta agora, enquanto você está ouvindo essa propaganda. Nós temos 3 níveis de teologia: fundamental, intermediário e nível avançado em teologia. Nesses 3 níveis, em cada um deles, você tem o material didático disponível de alta qualidade. Pode procurar no Brasil, pode procurar à vontade. A FTB tem um desafio que tem quase 20 anos, 19 anos. E o desafio da FTB é o seguinte: se você encontrar no Brasil algum seminário, curso, faculdade, faz exatamente o que a gente faz, o nosso é de graça. E aí, você tem, nesses 3 níveis, plantão tira dúvidas, você conversa com o seu professor. Você tem estágio supervisionado que você pode fazer dentro da sua própria igreja, assinado pelo seu pastor. Você tem, além do estágio e além do plantão, você tem uma videoaula para cada disciplina. E essa videoaula não é uma videoaula do YouTube. É uma videoaula dedicada e no final da videoaula acontece sempre um bate-papo entre eu e o professor, exatamente fazendo perguntas, trazendo os problemas da matéria em questão. É diferente de qualquer outro tipo de videoaulas. Além das videoaulas, além do plantão tira dúvidas, além do estágio, além do curso ser com material didático próprio, a matrícula é de graça. Agora, vem a maior diferença da FTB. O valor do curso completo, os 3 níveis, aqui são 3 níveis, são os 3 certificados: fundamental, depois o intermediário, depois o avançado. Então você vai ter 3 certificações. O valor, o tempo que demora, um demora 18 meses, o outro demora 12 meses, o outro demora 18 meses. Você tem aí 4 anos de curso, 48 meses. Como o curso fica todo 100% liberado, tem gente que termina mais rápido, mas até 48 meses. A proposta da FTB é o seguinte: são 8 semestres de curso. 8 semestres de curso, tá? Desses 8 semestres, você paga 2. Os outros, você não paga nada. Repetindo, você vai estudar 48 meses, paga 12. Os outros meses, os outros 3 anos de curso, você não paga nenhum centavo. Não tem taxa, não tem que pagar rematrícula, não tem que pagar mensalidade, não tem que pagar juros, não tem que pagar nada. Então você paga só R$ 199 só no primeiro ano. Repito, só R$ 199 só no primeiro ano. E não tem letras miúdas, tá? Tipo assim, agora que você pagou R$ 199, agora tem que comprar o livro. Não. São 56 matérias. Você não tem que comprar livro nenhum. O material didático chega numa caixa na sua casa, no seu nome. Tá certo? Então, se você quer investir no seu conhecimento teológico, chegou a sua vez, chegou a hora. Estamos abrindo uma turma nova esse mês, com essa proposta. Você paga R$ 199. Pensa numa faculdade que custa R$ 199. Pensou? Agora você pensa numa faculdade que você estuda 4 anos e paga 1 só. Os outros 3 não tem que pagar. Já viu isso em algum lugar?
Pois é. Agora junta essa proposta, o melhor material didático, os maiores teólogos do Brasil, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, a carteirinha do aluno da FTB. Se você se tornar aluno agora, você volta a ser estudante. Se você volta a ser estudante, você gosta de cinema, você vai no cinema, você paga metade. Carteirinha de estudante da FTB dá desconto no cinema, em qualquer programa cultural. Por quê? Porque você voltou a ser estudante. Não é só isso. Você pode, por exemplo, comprar material teológico, material acadêmico, livros, nas livrarias e editoras, também com desconto. Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, eu não vou lembrar todos, mas acho que lá são 40% de desconto o aluno da FTB. Então, tudo isso já disponível para você. E eu acho que, agora que mudou, antigamente a gente mandava a carteirinha impressa, demorava 30 dias úteis, porque é confeccionada no seu nome e tal. Agora, quando você faz a inscrição, você baixa a carteirinha no celular. Já dá para usar hoje, se você quiser. Se você tem interesse e quer se inscrever, o WhatsApp é 990076844. 011 São Paulo. É só pelo WhatsApp, tá? Não adianta ligar nesse número. 011 990076844, 90076844. Para facilitar o atendimento, você coloca teu nome, tracinho, teologia, nome, tracinho, teologia, e aí a nossa equipe retorna já para você. Melhor material, conteúdo. São 20 anos de tradição aqui em São Paulo, através da Rádio Musical e outras emissoras de rádio e TV. Milhares e milhares de alunos. E você paga R$ 199, não tem que comprar livros. Você paga R$ 199, não tem que pagar o curso inteiro. Você paga só 12 parcelas. E estuda 4 anos até a sua formação plena. Quer estudar teologia? Deixa com a gente. Vem caminhar com a Faculdade Bethesda. O nosso slogan, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos juntos, glória a Deus, um debate de alto nível, Rádio Musical FM. Nós estamos aqui, você já votou lá na enquete? A enquete é: a Bíblia apresenta Jesus como Deus ou como um ser criado? Recebendo aqui com muita alegria nosso querido irmão Francisco Rodrigues, que há mais de 34 anos é testemunha de Jeová, e também aqui o querido pastor César Cavalcante nesse debate de alto nível. Eu quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o pastor Eduardo Souza, Assembleia de Deus do Brás, que me antecedeu. Grande abraço, pastor Eduardo Souza. E eu vou voltar com o pastor César Cavalcante, não é isso, pastor? O senhor estava falando? Eu deixei uma pergunta para ele. Então a palavra é sua. Como a pergunta do debate a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Bom, acho que isso está resolvido, porque ele mesmo disse que Jesus é Deus, só não é igual ao Pai. Okay. Então a Bíblia apresenta Jesus como Deus, sim, até Testemunho de Jeová. Qualquer pessoa. Veja, é impossível uma pessoa alfabetizada na língua que ela está lendo a Bíblia não entender a divindade de Jesus Cristo. Não dá. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus. Agora, tem problemas difíceis de entender? Tá, tem, como qualquer outro texto, né? Então, as Testemunhas de Jeová escolheram um caminho que não é o que o Francisco está seguindo aqui, que bom, de falar assim, não, lá é um D minúsculo. Só que lá em Isaías 9:6, na própria tradução Novo Mundo, aparece Deus para Jesus com D maiúsculo. Se você, não sei se o senhor trouxe a TNM aí, mas não. Mas lá aparece, né, o menino nasceu, o filho se nos deu, tal, Deus forte lá, que é para Jesus, lá aparece com D maiúsculo, né? Então, a mesma Testemunha de Jeová que diminuiu o D em João capítulo 1, versículo 1, sabemos que tanto grego quanto hebraico não tem conceito de D maiúsculo ou minúsculo, né? É uma questão é um recurso das outras línguas, né? E tudo mais. Então, mas lá, mesmo na tradução Novo Mundo, aparece com D maiúsculo. Então, Jesus é chamado lá de Deus poderoso.
E aí foi a pergunta que eu tinha dito, né? Se ou o senhor crê em 2 deuses, porque qual que é o problema? É que é esse mistério, né? Existe um único Deus verdadeiro, Jeová. Só que no Antigo Testamento, Francisco, muitos textos, muitos, dezenas de vezes, os textos aplicados a Jeová se cumprem em Jesus. Então Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Ele não é o Pai. Porque Jeová, como eu disse em Gênesis 18 e 19, ele é que apresenta 3 pessoas e cada uma delas é chamada de Jeová na própria TNM. É nisso que eu acredito. E aí, meu querido? Não, eu entendi, pastor, a sua colocação muito bem. Não estou me fazendo que não entendo para não ficar... Né? Então, aí surgiu a questão do politeísmo, no caso, né? Mas se eu colocasse para o pastor também assim, se 2 deuses, se o fato de crer em 2 deuses e adorar um, eu seria politeísta, eu poderia desonestamente falar também, olha, mas a Trindade são 3. Vocês adoram 3. Entendeu? Mas não são 3 deuses. Não, sim. Sim, exatamente. Mas se você põe João 1, como você acabou de citar, Isaías, da questão do maiúsculo, e se iguala ele ao Pai, seria 2. Ou seria 3, porque no caso a questão não é o Espírito Santo, né? 2 pessoas, mas não 2 divindades. Esse é o ponto sim, que nos diferencia. Mas a questão aqui na palavra Deus, que você acabou de falar em maiúsculo, se a gente levar por esse lado, seria 2 também. Você entendeu? Então, não, 2 deuses. 2 deuses com letra maiúscula. Ó, se eu tenho Jeová em letra maiúscula, você está dizendo que ele é Deus, no 100%. Mas você também diz, não sim, diz? sim. Okay. Mas se ali é no sentido que você está falando, tá? Não é apenas um título, então ele se igualaria ao Pai e você estaria adorando 2 deuses. Então, aí, vamos lá. Vou responder a sua questão. Vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 30, está escrito assim, ó. Eu e o Pai somos um. Certo. Existe uma unidade na divindade. Então, quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. O que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele. Mas ele está dizendo que ambos estão em unidade. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu posso falar do Espírito Santo também, mas como não é o tema, vamos nos até o tema. Então, existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Assim como existe uma unidade entre o senhor e sua senhora esposa, mas você não é ela, mas vocês 2 juntos formam uma só carne. Uma só carne. E é interessante, eu não quero deixar a conversa muito técnica, mas a Bíblia em hebraico, o Francisco, ela usa 2 palavras para denotar unidade no Antigo Testamento. Ela usa a palavra Errad, como em Deuteronômio 6,4, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Senhor, nosso Deus é um, tal. A palavra Errad, na Bíblia, ela significa unidade composta. Sempre que a palavra Errad aparece na Bíblia, ela vai denotar a unidade composta. Eu posso demonstrar isso através de vários textos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 5, tá ok. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, a palavra aparece lá Errad, Yom Errad, né? O primeiro dia, o dia número 1 e tal. Só que quando você lê o texto, você vai ver que esse dia 1, ele é formado de boker, manhã, e ele é formado de noite. Então, essa unidade é composta. Você tem, por exemplo, em Gênesis 2:24, levassar errado, significa uma só carne. Uma só carne significa o Adão e a Eva juntos, 2 entes, 2 pessoas formando uma unidade. A palavra lá é errado. É errado. Então, é esse mistério que parece que é difícil para a Testemunha de Jeová admitir. Já que você admite que Jesus é Deus, só tem uma saída. Só tem uma saída. Se ele é menor ou maior, porque aí eu quero não, ele não é igual ao Pai, ele é menor, e não sei o que, o D é minúsculo, tudo bem. O tamanho do D, então, vira discussão. Então, a nossa discussão agora não é se Jesus é Deus, isso nós já admitimos. Essa parte já foi. Então, Jesus Cristo é Deus, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Agora, será que ele pode ser adorado? Aí a gente pode entrar nessa perspectiva agora. Porque a palavra para unidade simples na Bíblia e não composta não é errado, é Yahid. Como, por exemplo, no Salmo 68. Faz com que o solitário habite em família. Ali é o cara avulso, só tem ele, é a unidade simples. Então, como eu disse agora há pouco, 3 minutos atrás, eu não quero tornar a nossa conversa muito técnica,
mas existe essa perspectiva apresentada nas Escrituras. Então, se você admite que Jesus é Deus, vamos para a próxima fase, que é se ele pode ser adorado ou não. E aí? Então, vamos lá. Então, respondendo ao amigo, então, Deus não como o Pai, vou frisar bem, porque quando ele põe a fala dele, ele põe o né, para frisar. Não, Deus não igual ao Pai, nós entendemos sim, porque está escrito, eu vou fugir disso. Agora, igual ao Pai como o primeiro na questão do caractere, que eu acho que ficou mal. As pessoas vão ver, né, quem respondeu e quem não, né? Beleza, sim, já passou isso aí, não é? Então, para mim você não respondeu. Então, a pessoa vai entender a questão do caractere, já prova que ele veio em algum momento da eternidade. Aí você falou na questão do Errad, né? Isso, Echad, né? Que eu falo Echad, né? Errad. Bom. Aí os trinitários dizem o seguinte, não, mas a Trindade no Novo Testamento ela não está bem esclarecida, ela foi gradualmente se desenvolvendo. Eu não disse isso, tá? Não. Esse é um argumento que você está criando para atacar ele, mas eu não disse isso. Mas tudo bem. Então, mas aí, vamos lá. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, lá, a repetição lá do chama o Israel, o Deus é um só, ou único, a palavra não tem modificação. No Novo, não. Marcos 12, 29, entendeu? Tem que ter uma palavra igual ao Novo Testamento para completar o raciocínio do amigo. Aí, quando nós lemos esse texto aqui, eu vou ler agora, respondendo a pergunta sua. Então, se a unidade é composta, eu entendi o seu argumento perfeitamente, beleza? Se a unidade é composta, então a adoração tinha que ser igual. Isso, exatamente. Concordamos com isso nesse ponto? Claro. Beleza, então claro. Nós chegamos num ponto que... Aí, como você explica, então, isso aqui? É que, eu vou ouvir o que o senhor falou, mas é que o texto de Marcos 12, 29 não é um argumento, é só uma citação do texto sim. do Antigo. Tudo bem. Essa foi só para raciocinar. Okay. Então, mas se a unidade é composta, como você diz, então isso aqui fica inexplicável. Vamos lá. Eu vou ler Êxodo 20, versículo 4. Eu peguei a linguagem de hoje, que é a tradução melhor que traduz isso aqui. Fala assim, ó. Não façais imagem de nenhuma coisa que está acima no céu ou embaixo na terra, né? Diz o seguinte, ó. Na terra e não... Abaixo da terra, assim, ó. E não se ajoelhe diante dela. É o 3, no caso, ó. Desculpa, é o 3, ó. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Olha, se a unidade é composta, ele teria colocado, adore a nós. Cabe perfeitamente aqui no texto. Você entendeu? Aí eu concordaria com você. Tudo que sua explicação estaria maravilhosa, corretíssima, até eu passaria a acreditar na Trindade. Okay. Adore então vou a nós, mas a mim. Tá bom, então vou te mostrar. Uma boa pergunta, pastor César. Vamos lá. Então, se eu mostrar, por exemplo, pronomes no plural, já resolve? A gente vai analisar. Vamos lá. O senhor disse que se mostrar, aí o senhor passa a acreditar na Trindade. Você vai segurar essa palavra? Vai manter? Não, vamos lá. Eu quero ver os pronomes. Vamos lá. Eu não posso arrumar uma pegadinha, eu quero ver o que você me fala. Eu não faço mas isso. eu só quero saber se o que o senhor falou vai funcionar de verdade. Porque existem vários outros textos na Bíblia, vários outros textos, por exemplo, Gênesis capítulo 11, que aparece o pronome lá no plural, por exemplo. Vinde, desçamos e confundamos a língua do povo. Certo. Lá está no plural. Vamos lá, o que mais? Gênesis 1, 26 e 27. Conheço. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, mas eu acho que o senhor não vai manter essa ideia de que se aparecer no plural, eu não espero isso do senhor. Mas vamos lá. Jesus, ele é chamado de Deus poderoso. Quando o senhor disse, a segunda vez que o senhor disse, né, que eu não respondi o texto de Hebreus, eu respondi, talvez não respondi a seu contento. Mas a palavra lá, Harakter, que o senhor apresentou, de fato, eu imagino que seja um caso de rapax, mas não é o caso aqui. Essa palavra Harakter, daí vem, por exemplo, para o português, Francisco, tá me ouvindo? Tô não, sim, porque daí vem para o português, por exemplo, a palavra... É que eu viro por causa do ouvido que eu não tem problema. Tá? Então aí vem para o português, por exemplo, a palavra caráter, e não exatamente a palavra cópia. Então, quando o senhor diz Harakter significa cópia, tem um certo sentido, concordo, mas não é todo o sentido dessa palavra. Vamos lá, voltando em Hebreus capítulo 1, que o senhor não se satisfez na minha resposta. Lá, Jesus é apresentado como o Harakter de Deus, né? A imagem de Deus. Mas não diz somente isso. A Bíblia diz que ele é a imagem exata de Deus. Vamos lá. Capítulo 1, versículo... Eu não lembro o versículo. Acho que é 2, 3, né? Vamos lá. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. É uma cópia. O senhor está dizendo a palavra cópia? Tudo bem. É uma cópia que possui
tudo que o original possui. Entende? Então, aí, como eu disse agora há pouco, o próximo passo é falar sobre se Jesus é adorado ou não. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele não é chamado de apenas poderoso, mas você deve conhecer lá o texto, né? Apocalipse 1:8. Sim. Deixa eu ver, eu citei de cor, mas eu não quero errar. Então, capítulo 1, versículo 8, fala assim: eu sou Alfa e Ômega, diz Jeová. Certo. O senhor sabe que a versão de vocês fala Jeová ali, né? Aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, Jesus, primeiro lugar, na TNM, é chamado de Jeová. Em segundo lugar, não é poderoso, é todo-poderoso. Como que o senhor se comporta diante de Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Se ele é todo-poderoso, qual a diferença? Vamos lá então. 1:8 de Apocalipse. Sim, mas e o antes que você falou dos pronomes? Eu tenho que responder, não? Não vai ficar. Na verdade, foi uma pergunta sua, aquela foi a minha resposta, mas eu deixei a minha pergunta. Sim, então, mas fique à vontade, fique à vontade. Na questão dos pronomes que você usou, façamos o homem à nossa imagem, né? Sim. Façamos, desçamos e confundamos, aí quem vierá e quem irá por nós, é tudo conhecido, mas citar que o pessoal conhece, tá vendo? Então, falou no plural. Jesus responde aqui, ó. Ele estava com ele aqui, ó. João 17, versículo 5. Eu estava no princípio, antes de existir. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo com a glória que eu tinha antes de haver o mundo. Exatamente. Agora, o fato de alguém convidar outro para fazer alguma coisa prova que eles são iguais? Não. Prova nada isso aí. Mas esse texto que o senhor usou depõe contra o senhor. Que glória que é essa que ele tinha antes do princípio do mundo? Dada pelo próprio Pai, que a gente vai entrar em detalhes aí, depois eu vou mostrar o texto. Você entendeu? Então, o fato de... O meu filho, a gente trabalha com cabo de vela também, né? Eu falo, Natan, façamos cabo de vela hoje. Significa que vocês dois vão fazer. Exatamente, só isso. Façamos o homem nossa imagem e convidamos ele para fazer. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, Jesus é Deus, mas é menor que o Pai. Porém, ele é poderoso, certo? Sem dúvida. Ok, ele é poderoso. Ele é criador, certo? A gente vai chegar lá. Ele não é criador? É o meio que Jeová usou para criar. Então, Jesus Cristo é o criador. Colossenses, é básico. A gente vai chegar lá. Tá. Eu vou te responder no Apocalipse 1:8, o texto de Apocalipse 1:8. Bora. Vamos lá. Bora. Vamos analisar o texto aqui, Apocalipse 1:8. Tem tempo? Tem, todo o tempo possível. Então vamos lá, é o seguinte. Rádio Musical FM ao vivo, direto da Avenida Paulista. Mas que tá gostoso o debate, tá? Um debate alto nível, educação, respeito, então, vamos lá, pastor. ética. Então, você falou que na tradução do Novo Mundo tá o Jeová? Sim. Na inglês também, a Bíblia que eu tenho em inglês da King James tá Jeová, então, se for por essa questão aí, dá um empate aí, né? Então é o seguinte, ó. Quando na Apocalipse 1:8 aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que adivinha o Todo-Poderoso, a gente vai aqui pro 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz a paz daquele que é e que adivinha. Quando a gente vai pro 5, aqui tem uma conjunção aditiva. E da parte de Jesus Cristo. Certo? Então, aquele que é e que adivinha é o mesmo do 8. Porque o 5 é Jesus. E o 8 é Jeová. Entendeu? Então dizer que aquele é todo poderoso Jesus não tem sentido. Só um minutinho, pastor César, por favor, que há de vir? O próprio Jeová. Porque o texto diz aqui, ó. Porque o 5 é Jesus. O 4 não pode ser Jesus. Peraí, eu quero tratar isso aí. Você quer fazer o quê? Fala rapidinho, porque nós temos que dar um break aqui e continuar pelas nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Voltaremos nesse texto aí. Voltamos em 30 segundos. Olha, não sai, o debate continua ao vivo pela Rádio Musical FM, pelo YouTube do pastor César Cavalcante e pelo YouTube da Rádio Musical FM. Voltamos já, fique conosco e o debate está maravilhoso e quem ganha é você. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Novas oportunidades para quem fez o Enem. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter a bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 27 a 30 de junho. FIES, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Aqui tem mensagem de fé. Musical FM. Mais unidade cristã. Se você está sofrendo com dores crônicas no joelho, na coluna, você precisa do magnésio quelato. Ele oferece mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo. Ligue agora 0800 591 1137. Se você pedir o seu magnésio, vou mandar de presente 2 meses de cálcio mais o massageador elétrico. Mas tem que ligar agora 0800 591 1137. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos voltando, obrigado Rafa, pilotando aqui os estúdios da Rádio Musical FM. O debate está maravilhoso e quem ganha é você. Estamos ao vivo, hein, pessoal? Não saia não. YouTube César Cavalcante, YouTube Rádio Musical FM e faltou o YouTube do Reverendo Marcelo. Um dia eu vou ter o YouTube que nem a Rádio Musical e que nem o César Cavalcante. Não deixe de nos seguir lá no Marcelo Hebraísta. Siga lá, pessoal, Marcelo Hebraísta, como eu brinco aqui. Viu, querido Francisco? É Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. O senhor conheceu o Billy Graham, né? Grande evangelista, um dos maiores evangelistas do mundo. Pastor César, eu volto a palavra com o senhor, não é isso? Bom, primeira coisa é que, de novo, né, talvez é falta de conhecimento do Francisco, mas a King James não coloca Jeová, Francisco. E hoje, como a gente tem acesso, né? Eu falei, King James, Jeová, não acredito, mas vou pesquisar. Não diz Jeová. Eu tenho ela no original, tem em casa. Eu acabei de pesquisar aqui. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending sight, the Lord. Então, ali não aparece Jeová, se aparece dúvida, Senhor. Não, como eu falei, tudo bem. Se houver dúvida, depois quem quiser me cobrar, eu mando a cópia. Beleza, meu telefone vai estar aí. Mas eu só estou começando para falar do texto. Pode ir lá. Então vamos lá. Então, primeiro, a King James não aparece esse texto, a palavra Jeová. Na verdade, para quem. Acho que nisso nós dois concordamos. Eu acho que entre a fé cristã mundial e as testemunhas de Jeová existem poucas concordâncias, né? Porque a forma como as testemunhas de Jeová interpretam a teologia como um todo não é a forma como o resto da cristandade no mundo interpreta. Então, verdade. Mas acho que nisso aqui a gente talvez vai concordar. Nós cremos na preservação do texto sagrado. Então nós temos acesso aos originais e conforme o senhor sabe, imagino, o senhor sabe que a palavra Jeová não aparece em nenhum texto original entre Mateus capítulo 1 e Apocalipse capítulo 22. Isso é um o senhor fato. sabe que toda vez que a TNM, a sua Bíblia de vocês, coloca a palavra Jeová, o nome disso tecnicamente é interpolação. Então eles pegaram a palavra Jeová e colocaram lá dentro. A versão King James não faz isso, ninguém faz isso como as testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora de cabeça, mas são algumas centenas de ocorrências onde vocês, por a bel prazer, colocaram lá a palavra Jeová para defender os próprios interesses. Então vamos trabalhar em Apocalipse capítulo 1, onde eu citei aqui o versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse
é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, não é o Pai. Esse é Jesus Cristo falando. É só ler os 3 ou 4 versículos anteriores e a lógica, a sequência lógica vai mostrar para você. Versículo 6. Aquele que... ficou pequeno aqui, ó. E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. Ele, Jesus, nos constituiu reinos para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jeová ou o Filho? E todo olho verá. Quem? Está falando do Pai ou está falando de Jesus, o Filho? Até os que o traspassaram. Jeová, o Pai, foi traspassado, Francisco? Não, está falando do Filho. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão a ele. Está falando do Pai ou do Filho? Eu sou o Alfa e o Ômega. Está falando do Pai e do Filho. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. É desqualificar Jesus nesse texto. Então, eu tenho a King James, ela põe sim. Vou mandar para quem quiser, né? O pastor tá dizendo que não, eu tenho. Tem a Peshita também. Acho que, se não me engano, a Peshita coloca. Não coloca. Bom, eu tenho ela em massa. Depois, bom, tá. Deixa eu sair aqui. Então, então, o 5 fala de Jesus. O 4 fala de Jeová, aquele que era e que era de vir. Certo? Então, no decorrer... o 4 fala do Pai? Então, você fala... O 4 é do Pai. O 4 é do Pai. Ele foi traspassado? E o 5 fala de Jesus. Tá. O Pai foi traspassado? Não, mas é o 4 que fala do Pai. E aquele que era e que era de vir se refere ao 4. Entendeu? Tá, então vamos lá. Então, o Jeová, o Pai, ele há de vir aqui ao mundo. Ó, Zacarias, não é vir em sentido literal. Quando eu até citei... então agora ele não vai mais vir. Calma aí. Zacarias 14 fala como vindo trazer seus julgamentos. É nesse sentido que o Todo-Poderoso quer de vir. O 4 aqui. Então o 4 é um cumprimento 14... de Zacarias 14. Esse há de vir é nesse sentido que eu tô dizendo. De Zacarias 14. Zacarias 14. Tá. Certo? E lá em Zacarias 14 ele fala que ele tem as mãos furadas. O irmão é patripassionista? O senhor crê que quem morreu na cruz foi o Pai? Não, foi Jesus. Tá. Vamos lá. Se aquele que há de vir é o Pai, lá em Apocalipse capítulo 1, o senhor disse que aquele que há de vir é o Pai. E para isso o senhor citou Zacarias. Só que o texto que o senhor cita de Zacarias fala que ele tem as mãos furadas. Sim, mas quem tem as mãos furadas é o Pai, Francisco? Sim, mas eu já expliquei pra você. Esse há de vir não é em sentido literal, como você está dizendo aí. Não é de sentido literal. Certo, mas ele há de vir. Sim, com as mãos sentido, furadas. Como o Zacarias está dizendo aqui, 14:5. É nesse sentido. Trazer seu julgamento. Esse há de vir é nesse sentido que nós entendemos. Tá, e esse há de vir, nesse sentido, é com as mãos furadas. Não. Então, lá está escrito assim, ó. No texto que o senhor citou, tá dizendo assim, que ele vai derramar um espírito de graça e súplica sobre aqueles e tal, eles vão olhar e vão falar, quem é este? Vou ter que ler o texto aqui, mas eu acho que você conhece bem o texto, né? E aí ele vai dizer, que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder, essas são as feridas nas quais fui ferido na casa dos meus amigos. Quem foi ferido, Francisco? O Pai ou o Filho? Jesus Cristo. Tá, então não está falando de Jesus Cristo? Sim. Então acabou o problema. Então lá é Jesus Cristo. Um cumprimento figurado. Mas e a condição aditiva aqui que fala do 5? O 5 quem é aqui? Você não leu o 5? Aqui, lê aqui. Vamos lá, e da parte de Jesus Cristo, vamos ler o 5 agora. Vamos lá ler o 5. Desculpa um pouquinho. Mostra 3 personagens. O 4, da parte que é de vir, e do 7 espírito, outro personagem, né? E da parte de Jesus. Como que o 4 aqui não é Jeová? Tá. Então vamos lá. Primeiro, eu disse que Jeová ali é uma interpolação, conforme você bem sabe, não aparece nenhum texto original, nenhum manuscrito. Nós temos milhares de manuscritos do Novo Testamento e nenhum deles aparece a palavra Jeová ali. Você sabe disso, não sabe? Não, mas a King James, eu falei, ela aparece 120 vezes no Novo Testamento. Então, acho que... Então, vamos lá. A King James, eu acabei de consultar e li ela em inglês. 120 vezes? Aonde aparece... Não, nós estamos discutindo esse texto. Sim. Nós estamos discutindo esse texto. Aonde não aparece a palavra Jeová. Então, eu acho que está descartado. O senhor disse que tem na sua casa. Não que trouxe. Pode buscar, que não trouxe, né? É uma pena, mas é realmente uma pena. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode colocar assim, ó. King James, Apocalipse 1:8. King James Version. Coloca King James Version, Apocalipse 1:8 e todo mundo vai ver. Como eu fiz agora. Tá certo? Agora, quando o senhor disse que esse que há de vir, o senhor está dizendo que é o Pai. Aí quando o senhor cita o texto que diz isso, ele tem a mão furada. Aí fica difícil.
Agora eu vou aprofundar, porque eu acho que isso está resolvido. Certo. Vamos descer mais um degrau aí nessa questão daquele que há de vir e tal, se Jesus é todo poderoso ou não. Lá também diz, Francisco, que ele é o alfa e o ômega. Lá também diz que ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega são primeiro e último. Primeiro e último, alfa e ômega. Concordo. Quem é o primeiro e último, Francisco? Bom, quando nesse texto de primeiro e último, a gente pode dizer o seguinte, que em que sentido seria, né? Muitas vezes quando aplica um texto a Jesus no Novo Testamento, aliás, a um profeta, por exemplo, o mesmo texto é aplicado a quem? A Jesus. Não quer dizer que eles são o mesmo na mesma essência. Não tem como provar isso aí, entendeu? Então, mas quem é o primeiro e último? Não, se aplica a Jesus, não tô negando isso aí, você entendeu? Pode ser naquele sentido que foi morto e ressuscitado pelo Pai. Tem todas essas questões aí, certo? Então, esse primeiro e último aqui é Jesus. Certo, sim. Tá certo. Então, vou reler o texto com essa informação que o senhor acabou de me dar. Diz assim, ó. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quando a Bíblia mostra que Jesus é o alfa e o ômega, ele está mostrando que Jesus no Novo Testamento é equivalente a Isaías 44:6. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, aí é Jeová. Agora é Jeová de verdade. Lá tem o tetragrama. Assim diz Jeová, Rei de Israel e seu Redentor. Quem é o Redentor? O pai ou o filho? O filho. Ok. Então o filho é Jeová, conforme Isaías capítulo 44, versículo 6. Ok? O Senhor dos Exércitos. De novo aparece Jeová. Jeová Deus. Eu sou o primeiro e o último. O filho é o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o Senhor, Jeová, Rei de Israel e Redentor. A palavra Goel, do hebraico, aparece aqui. O Senhor disse que Redentor é o Filho. Vírgula, continua o texto. Jeová dos Exércitos. O Filho, Jeová dos Exércitos. Primeiro e último. Sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. Você concorda? Fora de Jeová, não. Né? Então, e fora desse que é Redentor. Porque esse aqui é o Redentor. Você acabou de dizer que é o Filho. Sim, mas não vamos voltar naquela mesma questão. Filho, difícil, Deus igual ao Pai. Sim, mas então você morreu então, que no caso aqui é Jesus Cristo, porque não aparece o nome Jeová, foi interpolação da Simone Jeová, certo? Claro. Beleza? Mas a King James tem, eu posso provar isso depois, certo? É minha vez agora de fazer a pergunta? Está o texto? Vamos lá então? A gente está trabalhando a sim. Apocalipse. Exatamente, entendeu? Então vamos lá com o Apocalipse 8. Então, se Jesus fosse o Todo-Poderoso, como você quer dizer, se a nossa interpretação está errada, como explicar isso aqui? Aí na sua fala, você falou que Jesus é criador, não fez? Claro. Né? Nós entendemos que ele é um meio por quem Deus fez todas as coisas, não o criador principal. Por exemplo, quando nós vamos a Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: proclamado em voz alta, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Ora, se Jesus é criador no mesmo sentido e é o Todo-Poderoso, como você colocou aqui no Apocalipse 1, 8, né? Por que a adoração só é dirigida ao Pai e não é dirigida a ele? Se ele é criador no mesmo sentido que você citou. Então, não faz sentido isso. Boa pergunta. Não é verdade? Boa pergunta. É verdade, não faz sentido. O problema é que parece que aqueles primeiros minutos que eu disse, eu falei assim, nós cremos que há um só Senhor. Nós cremos que há um só Senhor. E esse Senhor é Jeová. Eu creio assim também. A questão é que esse Jeová, que é o único que merece louvor, honra, glória e adoração, ele é apresentado em 3 pessoas. Sim, mas aqui por que tá no singular? Deve aqueles. Porque a palavra Jeová sempre aparece no singular. Sim, mas aqueles, é apropriado colocar aqueles, você entendeu? Teria que estar aqueles. Vamos lá, o texto diz assim, qual é o texto? 14:7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é que fez? Jeová. Concordo, Jeová. Sim. Okay. Só que lá em Colossenses, quem é o Criador? Não, por meio de Jesus Cristo. Por meio não. Quem é o Criador? Meio. Lá não tem por meio. Quem é o Criador? Lógico que tem por meio. Tem por meio sim. Se ele é o primogênito, Então vamos voltar aqui por Hebreus um pouquinho. Então há a contradição na Bíblia aqui. Vamos lá então. Então a Bíblia se contradiz. Aqui Hebreus, vamos voltar um pouquinho em Hebreus. Fala que por meio de quem ele criou os sistemas de coisas. Estou citando a tradução nova. O meio
Então, tá se contradizendo com Colossenses? Cita o texto, vamos ver a palavra por meio. Palavra sua. Tá muito bonito o debate. E quem ganha é essa nobre audiência da Rádio Musical FM. Eu quase não estou falando porque o debate está em tão alto nível que eu me calo diante de tanta sabedoria. Ó. No passado, por meio dos profetas... Qual texto? Hebreus, capítulo 1. Versículo? A gente pode ir até o 3. Tá no começo. Tá no comecinho, então, bora. Ele gosta de Hebreus, viu? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais por muitas vezes. Sim. De muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, né? E por meio de quem fez também o universo. Então ele é um meio, ele não é o criador principal. Então é uma contradição com Colossenses. Então, vamos lá. Vamos atender essa questão por meio. A palavra grega ali não é por meio. Porque meio, no texto... Você lê em grego? Não. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. A palavra meio é meso em grego, certo? Por exemplo, Mesopotâmia, Francisco. Eu tô vendo. É no meio é entre os dois rios, certo. Que é o Tigre e o Eufrates. Meso, meio, potamos, rios. Mesopotâmia. A palavra meio não aparece aqui no texto grego. Aparece na língua em português, para ficar mais fácil pra gente. A palavra grega ali é a palavra dia. É um prefixo chamado dia. Daí vem a palavra, por exemplo... Diálogo. Diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro, Francisco, é um corte que atravessa um círculo. É um diâmetro. Daí, por exemplo, vem a palavra diagonal. O que é diagonal? É um corte, Francisco, que atravessa um quadrado. Ele vai de um lado ao outro do quadrado. Quando você entende esse prefixo, na verdade preposição, não é prefixo, essa preposição primária do grego chamada dia, exatamente, que é o tradutor em português, para ficar mais fácil para nós, falou assim, foi por meio dele. Né? Diz assim, a quem constitui de todas as coisas, dia, através de quem fez o universo. O universo foi feito através de Jesus Cristo. Entende? Não é que o Pai tá... Não, Jesus Cristo, ele mesmo é criador do universo. É só ler Colossenses capítulo 1. É só ler Colossenses capítulo 2. Então vamos lá. Posso? Claro. Então vamos lá. Quando nós chegamos lá em Colossenses capítulo 2, a palavra lá também pode ser tida por meio, né? Acho que é... É a mesma preposição, dia. Exato. Então, quando a gente volta um pouquinho no 1,15, né? Fala que ele é o primogênito ali. Segundo o próprio... Vou citar? O Daniel Wallace. Ele fala ali que é um... Eu preciso pegar para ler, né? Mas antes eu queria ter texto de João aqui, vamos lá? Só para comentar, né? Depois a gente vai Colossenses aqui de novo. É aqui que eu ia terminar e não deu tempo, né? Vamos lá, pode ser assim, ó. João 1,3 assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, é a mesma palavra, dia. Então, através dele. Exatamente. Tudo foi feito por ele e para ele. Sim, mas aí é que volta aquela pergunta. Por ele e para ele. Sim, ele é o criador. É que volta aquela pergunta, né? Se tudo foi no sentido que o senhor está dizendo e não foi no sentido que eu estou tentando colocar, a adoração não poderia ser dada, tinha que estar àqueles, entendeu? Aí eu concordaria plenamente com você, entendeu? Então, é que em outros textos aparece, mas mesmo assim você não concorda. Então esse discurso, que tipo assim, se tivesse assim eu concordaria, nós sabemos que não é fato, né? Por exemplo, quando o senhor cita, o senhor trouxe aí muitos xerox, muitos documentos, muitos léxicos, muitas cópias de dicionários. Debate. A pergunta é a seguinte. Mas tem que ser, né? A pergunta é a seguinte. Certo. O senhor crê em tudo que esses dicionaristas escrevem? Por que não? O senhor crê? Porque esses mesmos dicionaristas que eles desconstroem a maioria das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Quando eles desconstroem, vale? Não vale para você. Então, é melhor ficar com a Bíblia, Francisco. Vem pra Bíblia. Fecha esses livros. Sim, eu sei. Fecha esses livros. Vamos pra Bíblia Sagrada. Sim, mas aqui falou por meio. Então, é que a palavra meio é através dele. Sim, mas tudo bem, eu entendi o que o pastor colocou. Então fica para que as pessoas vejam. Por meio, Hebreus falou por meio e João também falou por meio. Você entendeu? Por exemplo, aí quando você citou Colossenses aqui, só arrematando, você responder para Colossenses, como eu não sei falar hebraico, grego no caso, eu tenho que falar alguma coisa, porque eu não posso falar as coisas sem sentido da minha cabeça. Fica à vontade. Aqui nós temos liberdade. Então, a gramática do Wallace diz o seguinte, ó. Falando sobre lembrei agora, é um partitivo de subordinação, lá Colossenses, certo?
Então ele diz o seguinte: se for. Ó, aí o que ele fala aqui? Se fosse partitivo de subordinação, a ideia é de que Cristo fazia parte da criação. Mas é subordinativo de participação. Se você pegar o léxico de Tai, ele diz que é. Você entendeu? Então, mas esses mesmos dois léxicos que você está citando vão dizer que a Apocalipse capítulo 1, versículo 8 é o filho. Aí você não acredita. Entendeu? Então você usa ao bel prazer. Quando serve para você, usa. Quando não serve, descarta. E você sabe que a maioria do que os dicionaristas, os pessoal que trabalha com os léxicos, fala, não somente você, todas as testemunhas de Jeová acham espúrios. Então você usa, isso aqui, agora ele me ajuda, então nisso aqui eu acredito. Só que no mesmo capítulo, se você está falando, por exemplo, de alguém que está fazendo um texto, uma exegese textual, versículo por versículo, você só pega aquela palavra que te ajuda. Entende? Então, eu não acho que isso... não vou dizer que não é honesto, mas vamos lá. Quantos primeiros e últimos existem na Bíblia, Francisco? O pai, só o primeiro e só o pai. Então, mas eu falei pra você. Então, tem quantos primeiros e últimos? Sim, um só. Quem é esse primeiro Jeová. e último? Ok, Jeová. Isaías 44 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Tá certo? Isaías. Agora mesmo, o Senhor disse que esse Redentor aqui é o Filho. É só voltar uns 10 minutos que todo mundo vai ver. Certo. Então é o Filho. Isaías 48, 12 diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, quem primeiro chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, os mesmos dicionários que o senhor está usando agora, vai mostrar que esse daí, aquela lá é uma referência a Jesus Cristo. E aí você vai dizer assim, não, aqui não pode ser Jesus Cristo. Ok, se não pode ser Jesus Cristo, então vamos para outro texto, Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, 13, eu quero saber então, agora quem é esse? Diz assim, ó: eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse agora, Francisco? Se aplica a Jesus, mas esse que eu acabei de visitar. Então, se ele é Jesus... Se você tá... Deixa eu só construir a pergunta. Se ele é Jesus, então existem quantos primeiros e últimos? Então vamos lá, um só. Vou explicar mais uma vez para o pastor entender, já que você está batendo tanto nessa tecla do Apocalipse 1, vamos lá. É obrigado a gente voltar na questão ficou um pouquinho do caráter lá, ficou por alto, que eu percebi na sua fala, para provar isso, né? Você falou que é questão de caráter. Todos os dicionários estão dizendo que é uma reprodução. Certo? Algo que é reproduzido não pode ser todo poderoso. Ele dependeu de alguém. Certo? Tá. Não, é o dicionário, para finalizar. Algo que se alguém quiser, eu mando, tá? Reprodução. Reprodução haver a existência em algum momento no tempo. Então os lestes estão errados, então. Beleza. Você fala assim. Tá dizendo reprodução. Tanto o Taia como aquele que eu citei lá, Tá. Quantos primeiros e últimos tem? Reprodução. Então, não quer dizer que o mesmo título aplicado a Jesus, aí a questão que a gente volta na questão da cópia, né? Ele reflete tão perfeitamente o pai, que alguns títulos do pai é passado para ele, mas na sua essência eles não são iguais. É que eu vou provar na minha segunda pergunta que eu posso fazer para você, pode Bora. ser? Pode ser, Vamos então? lá que a gente precisa, Francisco, faça rápido essa pergunta, porque nós temos que ir para as conclusões finais. Isso vai ter outro bloco, né? Mas será que vai dar tempo? Não vai ter. Faça essa pergunta rápido, pastor César, por favor, responda rapidamente. Por que a gente tem que encerrar agora, se a gente está na internet? Aí vamos a produção. Tudo bem. Então, qual é a pergunta? Mas vai dar tempo? Não vai, eu tenho que explanar muita coisa, não vai dar tempo. Então vamos lá, tenta agora e a gente vê com a produção aí. Eu tenho aqui comigo, ó, perguntas difíceis de responder dos colegas de vocês aí no usuário, né? Eu achei interessante trazer essa matéria aqui, porque ele diz o seguinte na página 207, ó, na questão da imortalidade, depois que eu queria provar que Jesus não é igual ao Pai, vamos lá. A imortalidade de Deus é essencial nesse sentido, somente Deus é imortal. Tá. Concordamos com Elias perfeitamente. A imortalidade referente a Deus, né, só ele tem. As outros demais seres, ela é comunicada. Concordamos com isso? Só Deus tem imortalidade no sentido de ser o ser absoluto e ninguém tem mais a imortalidade igual a ele. Então, a pergunta vai ser baseada aqui. Quando nós vamos aqui em João, será que vai dar tempo? Vai, fica calmo, vamos lá. O pastor César responde aí. Se atrapalhar. João 6,53 nos é dito o seguinte. João 6,53. Você pode acompanhar aí. Ó. Pode falar. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue
né, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente vai pro 53, volta um pouquinho, diz o seguinte, ó. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes da carne, né, do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Então, essa vida em si mesmo, concorda que é imortalidade? Segundo o dicionário, é imortalidade. Segundo o Strong, qualquer outro, você pega a internacional, vida em si mesmo é imortalidade. Então, ele concedeu aqueles que forem para o céu. Beleza? Então, não é imortalidade igual a de Deus. Concordamos nesse ponto, não? Sim, ok. Concordamos, né? É que eu não tô entendendo, porque a gente tá debatendo um assunto. Sim, eu quero provar que ele, embora ele tenha esse título, ele não é igual. É isso que eu tô querendo provar pra você. Tá querendo fazer a distinção do pai e do filho. Exatamente. Acho que o pastor entendeu sim o que eu tô querendo fazer. Então tô entendendo o seguinte, que aquele que é concedido a imortalidade, só Deus tem imortalidade absoluta, essencial. Só Deus dizendo, penso eu, pastor César, que a imortalidade do filho é derivada. É isso? Isso, é isso que eu vou mostrar o texto. Vamos lá ver aqui, ó. Então, quando nós vamos aqui um pouquinho mais na frente que João, que eu me atrapalhei aqui. Não, fica tranquilo. Por causa do tempo, né? É ao vivo e a cores aqui. Então vamos lá. Vamos ler João 5:26, então? 5:26. Isso, faz essa pergunta, depois o pastor César responde. Aí eu vou fazer a pergunta. E vamos para as considerações finais. Baseado nisso aqui, João 5:26 diz o seguinte. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também ele concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Segundo esse dicionário, que o pastor disse que pode estar errado, eu não sei, ele concedeu vida, Jesus concedeu vida. Eu não disse que o dicionário pode estar errado, Francisco. Eu disse, vamos lá. Agora há pouco eu falei assim, eu não vou falar isso, porque senão eu vou estar colocando palavra na sua boca. Certo. E é o que você está fazendo comigo. Então vamos lá. Mas não tem problema. Desculpa, a intenção não foi essa. O debate está alto nível. Eu debato com Não, sim, mas a intenção não foi essa. Quase 30 anos. Então eu já sei como funciona. Tá tudo bem para mim, tá? O que eu disse para você é que quando o dicionário te ajuda, ele serve. Mas em 90% das vezes, o dicionário está contra tudo isso que você está falando. E aí ele não serve. Entende? Por isso, eu não citei nenhum dicionarista até agora. Eu só estou citando o texto pastor bíblico. César tá falando. Mas já que o assunto é imortalidade, eu respondo você com o texto de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 16. Quem é aquele que é o único que possui imortalidade? Sim. Quem é? Dada por quem? Não, quem é? Jesus, mas foi dada até aqui. Não, quem é? Jesus Cristo. Então vamos lá. Em relação aos reis da terra lá, o contexto. Não importa em relação a quê. O texto diz assim, ó. Exorto-te perante a Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Certo. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai aparecer, aquele que virá, é o Senhor Jesus Cristo, certo. Não é o Pai. Conforme você disse agora há pouco, eu falei, quem é o que vai há de vir? É o Pai. Não, é o Filho que virá. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, o único que possui imortalidade, ele tem imortalidade, e que habita na luz inacessível, que nenhum homem jamais viu e é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, se a questão é a eternidade, está resolvida aí. E por último, 1 de João, capítulo 5, versículo de número 20. Vamos lá, eu acho que você também. Você é um bom conhecedor, conhece bastante esses textos. João 5:20? O texto diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Esse é o Pai ou é o Filho, Francisco? É o Filho. É o Filho. Tem certeza? Bom, vamos lá. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Quem é o Filho de Deus vindo? Vamos lá, então. Quem é o Filho de Deus vindo? Fala que esse filho aí no contexto, quer dizer, que esse verdadeiro tem um filho. Então se refere ao Pai. Então vamos lá, eu vou ler de novo o texto. Pode ler. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Certo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora complicou, Francisco. Será? Se complicou? Vamos complicou. Então. Posso responder? Pode, responde. Então, aqui, desculpa. Então, você citou 1 Timóteo, né? 16 lá, né? É isso, 16, é isso que fala? 6,16. 6,16, né? Mas João falou que essa vida foi dada pelo Pai. Concordamos pelo menos que ele tem imortalidade, mas é algo concedido.
Tá bem claro. Tem vida em si mesmo. Só o pai concedeu o filho. E por que lá no texto que eu li fala que ele é único? Único porque que tem em relação aos outros. Não, lá não diz em relação aos outros. Lá diz assim, ó. O contexto tá falando quem? O único que tem imortalidade. Sim. O único que habita na luz inacessível. Que nenhum homem viu jamais e nem é capaz de ver. Capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade. Tô respondendo, posso responder? A palavra único é monos. Certo. Só tem ele. Certo. Só tem esse Deus que possui imortalidade. Concedida pelo Pai. Tá aqui, ó. Vou ler de novo então. Não, vamos fazer o texto. Vamos pro pessoal ver. Vamos lá aqui, ó. João 5, 26. Assim como o Pai tem. Eu tô lendo 1 Timóteo. Sim, e eu tô respondendo 6, com João. 16. E eu tô respondendo com João. Essa imortalidade dele foi concedida. Vamos lá aqui, ó. É bem claro isso. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo. Você deu ênfase, eu vou dar também. Assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Os lésticos aqui, Strong, Internal, diz que essa vida em si mesmo é imortalidade. Ele concedeu ao Filho, pronto. Sim, sabe qual é o problema das testemunhas de Jeová nesse ponto? É que as testemunhas de Jeová... Tá bonito o debate, tá bonito. As testemunhas de Jeová, Francisco, vocês têm uma dificuldade de assumir que Jesus Cristo, o fato de Jesus ser gerado, para vocês, a partir daquele momento que ele é gerado, então ele é inferior, ele é menor do que o Pai. E não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia apresenta. Porque o texto que eu li para você, que você não fez essa exegese, você não abriu lá em 1 Timóteo 6, você abriu lá em João, lá diz que ele é o único que possui imortalidade. E só tem um jeito, porque aqui é Jesus, só tem um jeito de Jesus ser o único que possui imortalidade. Se ele e o Pai compartilham a mesma divindade. Não tem outra saída. Porque ele é o único que possui imortalidade. Se você diz assim, a imortalidade foi dada pelo Pai. Ok, tá certo. Tá certo. Lá, porque ele foi gerado. Só que ele é o único. Se ele é o único, como que ele resolve essa questão do monós aqui do grego? Então, posso responder? Depois favor. A gente vai indo na questão do verdadeiro, né? Porque você já falou muita coisa. Tô no meu tempo, né? Então vamos lá. Olhar. Engraçado que você falou da questão do monos, né? Para deixar isso em sentido absoluto. Mas quando o monos é aplicado em João 17,3, que falando que ali ele é o verdadeiro, aí o monos já não vale mais. O monos também é aplicado em João 17,3. Lá tá monos. Vamos lá pro texto. Pode ver. Não, deixa eu terminar depois de ver. Não, é que assim, quando você cita... Não, na questão do parece monos. Que você cita e eu tô correndo. Não é verdade, tá? Não é verdade. O texto lá de João 17,3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Esse único é o quê? É monos? É monos. Então. Tá certo. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, tá usando o monos. Então o monos junto também. Com Jesus. Sim, o mas pai, o junto com Jesus. O monos tá dizendo, o monos aí só se aplica ao Pai. Então, é porque essa é a diferença entre nós. Pra você, o mono, pra mim é bem tranquilo. Porque existe um único Deus. Existe um único Deus verdadeiro. Eu não estou defendendo dois deuses. Quem defende dois deuses aqui desde o começo do programa é o senhor que disse que é um Deus, mas é um Deus menor. Sim. Vamos lá, pessoal. Nosso debate é alto nível. Nós queremos desde já agradecer nosso querido irmão Francisco Rodrigues, testemunha de Jeová há 34 anos, por ter aceito o convite, por vir aqui à Rádio Musical, proporcionar um debate de alto nível com o pastor César Cavalcante. E eu quero te dar, querido irmão Francisco Rodrigues, agora 4 minutos. Como eu comecei com o pastor César, nós invertemos, né? Então o senhor agora tem 4 minutos para falar as suas considerações finais, falar o que o senhor veio defender aqui, e depois também o pastor César terá esses 4 minutos. Aproveita, o senhor tem agora 4 minutos e a Rádio Musical agradece aqui a sua presença. É o final do debate já? Exatamente. Mas passou rápido. Passou. Debate alto nível, nós já estamos a 1h32 minutos. Então o pessoal que tá vendo o vídeo, que tá vendo aí pela internet, não sei por quanto, né, fala o seguinte, ó. Daniel Wallace, na página 326, texto exclusivo, 1 João 5,20, texto exclusivo do Pai. Respeito. Pode falar, fica então, à vontade. Lá. Ó, respondendo aquela, você falou que 1 João, o verdadeiro lá. Olha o que Daniel Wallace diz, né? Texto exclusivo do Pai, 1 João 5,20. E aí? Tem base para o que eu tô falando. Bom, se o camarada... Aí é outros 500. Então vamos lá, fazendo as considerações finais, né? Fica à vontade. Eu mostrei, ele citou 1 Timóteo, foi importante ele ter citado, né?
que ele tem imortalidade. Nós não discordamos disso, pode ser alguma, está escrito na Bíblia. Mas ele também não pode discordar que essa imortalidade foi concedida pelo Pai. Assim como eu tenho vida em si mesmo, eu concedi o Filho ter vida em si mesmo. Os discípulos também receberam essa vida em si mesmo. Significa que eles são imortais igual ao Pai? Não. Que como diz o Elias Soares, só o Pai existe, é absoluta. Não tem para Jesus. Então se ele recebeu, não é igual. Não tem como. Você entendeu? Esse é o ponto principal. Respondi também que 1 João 5,20 é exclusivo de Jesus Cristo. As pessoas que estão vendo o debate vão ver. O pastor também falou na questão do... Ele se amarrou tanto na questão do Alfa e Ômega lá, né? Todo poderoso, né? Mas se ele é o todo poderoso, o pastor também não explicou na questão porque só adorar do Pai. Que cabia no texto lá, adore aqueles. Perfeitamente, ele é criador no sentido que o pastor concordaria, porque teria que estar aqueles. Entendeu? Quando nós vamos também, vou citar uma última passagem aqui que a gente não comentou, não poderia dar tempo. O senhor tem 2 minutos. 2 minutos. A palavra latreu, no caso, né, para arrematar a final, segundo o próprio Strong, ela só é dada a Jeová, não é dada a Jesus Cristo, adoração em forma de culto, né? A gente pode ver aqui no interlineado Paulo César Olivetti, ele tá aqui, traduz aqui, ó. Se alguém quiser ver depois, aqui, ó. Adoração só é dada a Jeová. E quando a gente vai para o 9, fala, adorarão aquele. Então não tem como Jesus ser o Deus Todo-Poderoso na interpretação do pastor, porque a adoração só é dada ao Pai. Se ele fosse o Todo-Poderoso, a adoração era para ele também. Aí alguém vai em Filipenses 2, 9, fala assim, que todo joelho se dobre perante Jesus Cristo. De fato, mas para a glória de quem? Do Pai. Ué, como que ele é Todo-Poderoso e a glória é para o Pai? Ou seja, a glória bate nele e vai para o Pai. Então, por isso, nós não entendemos que Jesus seja o Todo-Poderoso. Você entendeu? No sentido. E os textos já citados, né? Concluímos, então. Quero agradecer, né, a oportunidade, né, porque foi legal, né, debater com o pastor muito educado, respeitosamente, né? Isso mesmo. A gente quer ver se altera um pouquinho, mas isso faz parte do negócio. Isso é normal. Então, isso é normal. Mas é isso. Se eu falei alguma coisa que ofendi, eu não percebi, não, né? Fica Peço tranquilo. Desde já. E a amizade continua mesmo, mas as pessoas entenderam que como a gente crê. E tem base para isso daquilo que eu falei, né? Porque os lésticos apoiam, né? Muito agradecido. Pastor César Cavalcante, querido, suas considerações finais. Agradeço, Francisco. Se eu te desrespeitei em algum momento, não foi minha intenção. Eu sempre, quando a gente está debatendo com pessoas da mesma linha, a gente fica um pouco mais à vontade, mas quando não é, como é o caso de hoje, aí eu fico um pouco mais cheio de dedos ali para, né? Mas eu não quis te desrespeitar em momento algum, tá? Vamos lá. Nos meus minutos finais, eu quero dizer que existe um único alfa e ômega na Bíblia. Esse alfa e ômega, ele começa, primeiro e último, ele começa lá em Isaías, e ele é o Senhor, porque lá em Isaías ele é alfa, ele é primeiro e último e também redentor. E a palavra Goel não se aplica ao Pai, só se aplica ao Filho. E lá em Atos, estou confundindo com Atos sempre, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, você lutou para falar que lá é Jeová, porque vocês alteraram a Bíblia de vocês e inseriram a palavra Jeová. E vocês fizeram isso 234 vezes. Uma delas é essa. E mesmo que vocês tivessem, mesmo alterando o texto, interpolando, né, ferindo, machucando o texto, violentando o texto, conforme as testemunhas de Jeová fazem, não fizeram a mesma coisa no capítulo 22. E no capítulo 22 está escrito assim, no versículo 12: eis que cedo venho, comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E esse aqui não tem como dizer que não é Jesus por conta do próprio texto, né? Então fica claro para todas as pessoas que estão ouvindo o programa que a confusão é que vocês entendem que os cristãos entendem que Jesus é um Deus à parte do Pai, e não é isso. Ele é uma pessoa à parte do Pai, mas é a mesma divindade, entende? Então Isaías 44:6 fala do primeiro e o último. E por último, já que eu estou nos minutos finais aqui, o texto de João capítulo 12, versículo 37, que eu acabei não trazendo aqui, lá fala que Isaías, Jesus Cristo disse, o texto diz, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito.
Isaías viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Quando isso acontece? Isaías 6. Eu vi Jeová sentado no alto sublime trono. Em João capítulo 1 João 5:20, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também está falando de Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1, aos que conosco obtiveram fé preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Isaías 9:6, o menino é Deus forte. O menino que nasceu é Deus, e é Deus forte. Ele também é Pai da eternidade. O texto de Apocalipse eu já apresentei. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. E por último, Isaías 42:8. Eu sou Jeová. Esse é meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Aqui diz que Jeová não divide a glória dele com ninguém. Jeová, Deus, não divide a glória dele com ninguém. Mas em João 17:5, o senhor citou João 17:3, mas 2 versículos depois diz assim, palavras de Jesus: agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Se Jeová, Deus, não divide a glória dele com ninguém, onde é que Jesus arrumou essa glória? Antes que existisse o mundo. Se Jeová não divide a glória dele com ninguém, aonde Jesus arrumou essa glória? Se ele não é Deus, aonde ele arrumou essa glória? Pena que não dá para me responder, né? Fica para uma próxima. Muito obrigado, irmão Francisco. Eu muito agradeço. obrigado. Quem quiser me seguir, meu arroba é César Cavalcante. Isso. Redes sociais, YouTube, Instagram, arroba César Cavalcante. É um prazer participar desse debate. Obrigado, pastor César. Então, obrigado. Quer divulgar a sua rede social? Não tenho, né? Pode falar um pouquinho, já que eu... 1 minuto. Então, vai lá. Então é o seguinte, eu gostaria de convidar o Nobre, ou quem quer que seja, né? Quer que seja, meu telefone tá na rádio, quem quiser ver o que eu tenho aqui, a matéria para passar, tem problema, eu passo, sem confusão. Pra gente fazer um debate sobre o inferno, pode ser uma próxima? Doutrina do inferno? Pode. Se você aceitar. Olha aí. Você me liga, você marca um dia. Né? A Rádio Musical vai promover. Pode promover? Mas você não crê que é inferno? Eu creio que é inferno. Não, sim, mas em lugar como aniquilamento, né? Você quer falar sobre aniquilacionismo? Exatamente. É verdade. Muito bom. Pode ser? Podemos marcar. Pode ser. Obrigado, pastor César, querido irmão Francisco. Vamos para o resultado da enquete, pessoal, lá no nosso Instagram. O Rafa vai colocar e a produção vai colocar. Olha lá, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. 95% responderam que sim e 5% responderam que não. Muito obrigado por sua audiência. Eu quero também que você me siga lá no meu Instagram, Marcelo Hebraísta. Siga lá. Eu coloquei um texto muito interessante, um vídeo sobre se Moisés tinha chifres, né? Michelangelo pintou Moisés com chifres por causa de um texto de Êxodo, que a palavra querem é chifre, mas no original hebraico aparece carã. Não é? Então foi por isso que Michelangelo pintou Moisés a pedido do Papa com chifres. Eu explico essa riqueza literária do texto hebraico a partir dos originais, tá bom? Marcelo Hebraísta Instagram, nos sigam lá. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde. Parabéns, pastor César. Parabéns, irmão Francisco. E parabéns a você. Então o Michelangelo não sabia mais. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.